Olá, boa tarde para todos vocês que nos assistem. Nós falamos ao vivo aqui direto do plenário Mário Shows, onde daqui a pouco terá início a sessão de hoje. Esta que é a 11ª sessão ordinária de 2020. Você que nos acompanha já sabe que as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Nas sessões de terça, são votados requerimentos, indicações, moções e diversos. Já nas quintas-feiras, como é o caso de hoje, são votados projetos de lei, emendas, decretos legislativos e também resoluções. Além aqui da TV Câmara, você também pode acompanhar a sessão ao vivo pela internet, no nosso site câmarasjc.sp.gov.br e também pelas redes sociais no nosso Facebook. A programação completa aqui da TV Câmara você encontra no nosso canal do YouTube e tudo o que acontece em tempo real aqui no plenário você acompanha no nosso Twitter. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. É a Câmara de São José, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Vereador Dr. Elton. Vereador Marcão da Academia. Vereador Ciborgue. Vereador Sérgio Camargo. Vereador Lino Bispo. Vereadora Flávia Carvalho, vereador Robertinho da Padaria, vereadora Amélia Naomi, vereador Zé Luiz, vereador Juvenil Silvério, vereador professor Calazans Camargo, vereador Maninho 100% e vereador Dilermando Diede Alvarenga. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta 11ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais a votação dos projetos será de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação das comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 1549/2020, projeto de lei número 38/2020, de autoria do vereador Ciborgue. Autoriza o Poder Executivo a realizar exames para aferição da concentração de creatinofosfoquinase, CPK, em todos os recém-nascidos do município. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 12/3/2020. São somente esse processo de leitura, senhor presidente. Conforme o artigo 21 letra H do regimento interno desta Casa, informo aos senhores vereadores que o processo número 1543/2020, diversos número 119/2020, foi protocolado nessa edilidade pela entidade Desperta São José, a qual solicita a abertura de comissão especial de inquérito.
Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de todos os processos da pauta, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 11.022/2019, processo 11.394/2019, processo 13.705/2019 e processo 14.578/2019. Solicito ainda, presidente, a inclusão para leitura do processo 1621/2020 e ainda a inclusão para votação do processo 1631/2020. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão na Academia que faça a leitura de mais esses processos novos. Processo número 1621/2020, projeto de lei número 39/2020, de autoria do vereador Dilermando Diede Alvarenga. Denomina a praça localizada nesta cidade, na rua Geraldo Donizete de Mancilha, em frente ao número 281, no Jardim Santa Edviges, de Praça Celino Alves Nascimento. Comissão, Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 12/3/2020. Em discussão, o processo 13.679/2019. Não há vereador inscrito. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 13.699/2019. Inscrito para falar no processo, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, público que nos acompanha pela TV Câmara, canais aí de comunicação com a nossa comunidade, eu quero cumprimentar aqui a todos os presentes da nossa galeria e vou pedir, senhor presidente, licença, Vossa Excelência e a técnica aqui, que me ajude, por gentileza, passando algumas imagens no telão, né? Porque o projeto que hoje está sendo apreciado e peço a todos os vereadores, amigos e vereadoras que votem favorável, é a instalação, né, em São José dos Campos, pela GCM, do canil municipal, ou seja, a Guarda Municipal de São José dos Campos também poder se utilizar dos cães, tanto no policiamento ostensivo, como também em busca e salvamento, né? Então é importante esse trabalho. Nós temos já em diversas cidades do Brasil, e aqui também no estado de São Paulo, várias cidades já têm esse trabalho apresentado, e tem uma resolutividade muito grande por conta do apoio dos cães no patrulhamento, salvamento, enfim, em tantas coisas que podem ser aplicadas aí o trabalho dos cães pelas corporações. Essas são as cidades, né, que pode voltar, por favor, uma tela, né? As cidades onde já tem aqui no estado de São Paulo
esses canis, mas por todo o Brasil também nós temos esse trabalho muito bem desenvolvido e muito bem aplicado. Agora, a GCM de São José dos Campos poderá contar também com esse apoio dos cães no patrulhamento e salvamento em São José dos Campos. Queria agradecer a todos os vereadores, solicitar a eles a votação unânime nesse projeto, por ser de apoio tão grande à Guarda Civil Municipal e, principalmente, obviamente, a todas as pessoas do nosso município. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis ao processo, permaneça como estão. E os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 1631/2020. Requerimento número 439/2020. Autoria, vereador Dr. Elton. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Escrito para falar no expediente de hoje o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, o que me traz hoje nesta tribuna é falar de alguns assuntos bem rápido aqui. Primeiro, com relação à questão do IPTU, nós estamos recebendo várias reclamações do atraso do IPTU nas casas, nas residências. E a não chegada do carnê de IPTU está privando muitas pessoas, inclusive, de poderem pagar com desconto a primeira parcela. Não é só num determinado bairro, mas praticamente na cidade toda, devido ao atraso, seja do correio ou seja do envio por parte da prefeitura, muitos locais não receberam o IPTU no prazo adequado. Isso causa prejuízo, causa transtornos para a nossa população. Seja porque não consegue pagar com o desconto, aqueles que querem pagar em uma única parcela e pagar à vista, que acaba perdendo esse direito. Também causa prejuízo para aqueles que tentam trabalhar algo no sentido de tentar buscar uma isenção, uma diminuição de valor, de tentar buscar o seu direito, quando considera injusta a cobrança do IPTU, porque qualquer tipo de isenção, desconto, tem que ser feito antes do vencimento. E, lamentavelmente, a situação colocada esse ano foi que levou, não foi nenhum nem dois, mas muitos casos de carnês de IPTU sendo entregues após a data do vencimento, tirando o direito da população. Isso é uma situação de desorganização, seja do Correio, seja da Prefeitura, que demorou demais para fazer o envio do carnê de IPTU. Eu sempre falo dessa discussão do IPTU e também da taxa de lixo, porque é um sistema de cobrança hoje em São José considerado injusto e que penaliza principalmente os bairros mais simples, os bairros que têm menos serviços por parte da Prefeitura, quando coloca, inclusive, uma tributação proporcionalmente maior nesses bairros e menor nos bairros de mais condições. Então, novamente, como tem acontecido nas outras sessões, aparecem reclamações com relação a essa situação. Também tive a oportunidade essa semana, conversando com alguns moradores e discutindo em alguns locais de nossa cidade, a precariedade, como já foi colocado em algumas sessões de Câmara aqui, sobre a questão da manutenção de ponto de ônibus da cidade. Os pontos estão enferrujados, estão caindo. Em alguns lugares, a Prefeitura já retirou os pontos que estavam caindo e não colocou outro novo. E fica a população passando um sofrimento danado, seja no sol, seja na chuva. Semana tive lá verificando a situação dos pontos de ônibus, e um local que me chamou muita atenção foi quando modificaram a linha
de atuação da linha do ônibus Urbanova, e praticamente as empregadas domésticas, os trabalhadores da construção civil lá na região do Urbanova simplesmente não tem ponto de ônibus coberto, ficando no sol, ficando na chuva, assim como tem acontecido em vários locais. Na própria região onde eu moro, ali na região da Vila Tesouro, Jardins Mênia, foi retirado um ponto de ônibus da rua Milton Cruz, até hoje não foi colocado, e as pessoas sofrendo com falta de ponto de ônibus. Quando a gente foi verificar a situação de licitação, verificar a quantidade de pontos de ônibus fornecidos na cidade, lá está a explicação. Falta fazer a licitação, falta a compra de ponto de ônibus, e isso tem acontecido na cidade inteira. Por fim, queria falar um pouco aqui sobre a questão da reforma da Previdência do Estado. Nós estamos para ter a segunda votação da reforma da Previdência no governo estadual. O que é essa segunda votação? É a reforma que o governo Dória, do PSDB, está querendo fazer para os servidores do Estado, modificando a idade de aposentadoria dos servidores estaduais, modificando a alíquota lá para os servidores estaduais, modificando a idade de aposentadoria dos professores, professoras. A primeira votação que ocorreu semana passada, ela passou e foi aprovada com apenas um voto a mais. Um voto. Um voto a mais ela passou. Exatamente os 2/3 necessários para votar. Estou dizendo isso porque a segunda votação que deve ocorrer semana que vem, se tiver pelo menos um deputado ou deputada estadual, seja da nossa região ou de outro lugar, votando contra esse projeto, pode ser que esse projeto do Dória seja barrado. Tem falado dele porque, conforme a gente teve aqui um debate grande sobre a questão da reforma do Felício, que é a pior reforma do país, que foi votada nesta casa, a reforma municipal do Felício, nós temos a chance de derrubar o projeto do Dória se tiver mais deputados votando contra. É necessário votar contra porque, caso seja aprovada essa reforma estadual e também seja aprovada a PEC paralela na Câmara dos Deputados, tudo aquilo que foi votado na reforma estadual passará a valer automaticamente para o municipal. Ou seja, por exemplo, o professor que, na reforma do Dória, só pode aposentar a partir de 57 anos de idade, no caso professora, e 60 anos, no caso professor, homem, se aprovar no Estado, aprovar a PEC paralela na Câmara dos Deputados, essa mesma idade também começará a valer para o professor da rede municipal de São José dos Campos, se São José não fizer uma lei específica. Então, é importante que todos os servidores e servidoras da ativa aqui de São José dos Campos, que já vão ter, em função do que foi votado aqui no município, pagar mais para aposentar com menos, que é isso que vai acontecer para os servidores da ativa, pagar mais e aposentar com menos, terem que ficar atentos ao que está acontecendo no governo do Estado. Fazer as mobilizações no governo do Estado, porque caso seja aprovado aquilo que está no governo do Estado e seja aprovado o que está na Câmara dos Deputados, essa mudança vem automaticamente para os servidores da ativa de São José dos Campos, que é uma situação que precisa ter o acompanhamento de todos os servidores e servidoras de nossa cidade. Então, venho para falar sobre esse assunto, que, apesar de ser do Estado, nós temos representantes do Estado aqui no município, nós temos representantes no Vale do Paraíba, e eu tenho certeza que cada vereador, vereadora, cidadão de São José votou em algum deputado, seja aquele que foi eleito, ou seja de um partido que teve deputado eleito, para cobrar o deputado estadual de um posicionamento em relação a essa questão da reforma que está tendo no governo do Estado, que vai para a segunda votação na semana que vem. E há a possibilidade, pelo placar que foi a primeira votação, de virar o jogo, de ser derrotado esse projeto no Estado, para que depois o servidor de São José dos Campos também não seja prejudicado com uma reforma que só está penalizando principalmente aqueles que ganham menos, principalmente aqueles que estão contribuindo mais, que vão pagar a conta dessa reforma. Essa reforma não tira privilégio de ninguém, mas ela penaliza principalmente os mais pobres e aqueles que trabalham cedo. E é essa a nossa luta contra essas injustiças que começam lá no governo federal, tem no governo estadual e tem no governo municipal. Por isso, deixar aqui esse recado, a importância da gente atuar contra essa reforma do governador Dória, que está modificando a vida dos servidores estaduais, mas que corre o risco de chegar aqui para os servidores municipais.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.